Olá pessoal, quem fala aqui é o professor Clécio, professor de Geografia do Colégio Maria Montessori, e eu estou preparando, fiz essa aula especialmente para os alunos do ensino médio e a gente vai estar abordando agora com vocês, tá certo? A gente já vem trabalhando nas últimas semanas a respeito dos estados, né, territoriais, da constituição de um estado e uma nação, do nosso país, do nosso Brasil, das nossas regiões, e essas desigualdades regionais. E hoje eu vou trazer uma aula a partir da Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição Federal de 1988, tá certo? Então, a partir disso, nós vamos iniciar pelo preâmbulo. O que é o preâmbulo? É a parte introdutória da nossa Constituição, é a introdução do documento, seria o prefácio de um livro, tá? E fala o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir o Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, nós temos aqui essa introdução extremamente importante que já diz tudo o que nós vamos encontrar nesse documento, nessa Constituição. Então, eu destaquei aqui alguns pontos. Então, instituir o Estado Democrático, gente, é muito importante a defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque é justamente a partir do Estado Democrático que nós temos a participação da sociedade em suas decisões, através dos nossos representantes. Mas a sociedade tem uma participação. É diferente de um regime totalitarista, de um regime militar, é diferente de uma ditadura, percebe? Onde a gente não tem essa possibilidade. Além disso, nós somos uma sociedade pluralista, ou seja, nós temos várias ideias, fomos formados por diversos povos, diversas etnias, né? Então, nós temos costumes, cultura, nós temos valores diferentes em nossa sociedade. Então, tudo isso faz parte de um Brasil diverso. Isso é muito importante para manter essa harmonia social. Então, eu tenho que respeitar o direito do outro, assim como o outro tem que respeitar o meu direito. Percebe? Então, vamos continuar aqui. Artigo 1º. Essa parte do artigo 1º da Constituição, gostaria de dar um destaque para a união indissolúvel. Ou seja, o nosso país, a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O pluralismo político. Veja bem, primeiro de tudo, deixa eu explicar essa ideia de união indissolúvel. No Brasil, nós não podemos ter uma separação dos estados. Os estados, eles são autônomos, mas não são independentes. Os municípios, eles são autônomos, podem tomar suas decisões, mas não são independentes. Por quê, professor? Vamos lá, vamos entender. Apesar de que nós temos 3 estados, destaque, principalmente nos últimos anos, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que criaram um movimento separatista chamado de O Sul é Meu País. Então, eles querem se separar do Brasil, justificando que eles têm autonomia para isso e eles não precisariam do resto do Brasil. E que eles se sentem prejudicados por estar agrupado nesse país. São estados que estão agrupados nesse país, mas voltando, eles são autônomos, mas não são independentes. Então, de acordo com o artigo 1º da Constituição, isso não pode ocorrer, porque nós somos formados por uma união indissolúvel, que não pode ocorrer essa separação, essa desintegração. E aí, gostaria de dar um outro destaque, o pluralismo político. Gente,
Graças a Deus que nós temos esse pluralismo político, o diferente. Imagine na China, você só tem um partido para votar, que é o Partido Comunista. Imagine na Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Então, você só tem aquele cara, acabou. E outros tantos países, né, em que você vai ter os regimes ditatoriais, os regimes totalitários. Então, no Brasil, nós temos que defender essa possibilidade aqui, o pluralismo político. Ah, professor, mas a gente piorou, a gente escolheu o pior. Não importa, mas escolhemos, nós temos a possibilidade de escolha. E aí, depois disso, nós podemos mudar para um melhor ou para outro pior ainda. Mas nós temos essa possibilidade. Então, a gente entende, baseado na própria Constituição, que temos que ter esse pluralismo político, esse pluralismo das ideias, tá certo? E embaixo do artigo 1º tem um parágrafo único que é extremamente importante. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, todo poder emana do povo. O povo é quem decide, tá? Então, isso é extremamente importante para a gente. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos, ou seja, eles são independentes e deveriam ser harmônicos. Aí é uma outra discussão entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então está aqui o Executivo, né? O Executivo representado pelo Palácio do Planalto através da nossa representação máxima, nosso presidente. Então, nosso presidente faz parte do Poder Executivo. Aí tem a presidência, tem os ministérios e as secretarias, eles vão executar o que o povo precisa. Ele vai executar o que está nas leis. E aí nós temos 3 esferas: a federal, a estadual e a municipal. Na esfera estadual nós temos o governador e seus secretários. E na esfera municipal nós temos o prefeito e seus secretários também. Isso é o poder executivo. No poder legislativo, no caso, na esfera federal, nós temos 2 casas. O Senado, são 81 senadores que representam os estados. Então, cada estado tem 3 senadores. Elege 3 senadores em eleições alternadas, 2 em 1. Né? No caso aqui do estado de Alagoas, tá? 2 em 1 a gente vai elegendo e está representando o nosso estado. E a Câmara dos Deputados, e os deputados nós temos um pouco mais de 500 que são representantes do povo. Então, no estado de Alagoas, a gente tem que entender, por exemplo, como eles são representantes do povo. Vai ter estados que têm mais deputados e estados que têm menos deputados. Por exemplo, o estado de São Paulo é o estado que tem a maior população. Então, eles têm uma quantidade maior de deputados, em comparação a Alagoas, que tem uma população menor. Alagoas tem um pouco mais de 3 milhões de habitantes, então significa dizer que tem menos deputados, tá certo? Mas, professor, o que eles vão fazer? Eles vão criar leis que deveriam beneficiar a população brasileira, tá? Tanto a Câmara dos Deputados quanto os senadores. Então, eles deveriam criar leis que fossem benéficas à nossa população e benéficas ao nosso país para que nós avançássemos. E aqui nós temos a terceira casa, que é o Poder Judiciário, que é representado seu órgão máximo pelo STF, Supremo Tribunal Federal, assim como dos outros Supremos Tribunais. E aí nós temos também a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, tanto no Legislativo quanto no Judiciário. Eu esqueci de falar da esfera estadual e municipal aqui. A esfera estadual do Legislativo são os deputados federais e a esfera municipal são os vereadores do Legislativo. Do Judiciário nós temos toda a galera da parte jurídica que trabalha aí nas 3 esferas, né? Então nós temos os procuradores, promotores, juízes, desembargadores, nós temos defensores, toda essa galera aí, né? Dentro do Judiciário. E que eles deveriam trabalhar de forma independentes e harmônicas. Então, é um problema seríssimo que nós temos no Brasil hoje, é esse conflito, e isso não avança, isso nosso país ele retrocede. O maior exemplo nós estamos vendo aí com
todos os dados que nós estamos recebendo diariamente do nosso país, beleza? E aqui eu passo para o artigo 3º da nossa Constituição, que fala o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quarto, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Gente, eu destaquei aqui o inciso 3º do artigo 3º, é erradicar a pobreza. É um problema que nós temos. Então, a Constituição ela foi criada há 32 anos atrás e já tinha como objetivo erradicar a pobreza e até hoje nós não conseguimos. Isso não é uma coisa fácil, mas também não é difícil. O que nós precisamos é criar leis e executar leis que facilitem uma maior distribuição de renda, porque isso vai ajudar também o quê? A reduzir as desigualdades sociais e regionais. Nós precisamos urgentemente promover esse inciso 3º do artigo 3º da Constituição. Por exemplo, nós já vimos em aulas anteriores que a região sul ela é mais desenvolvida, ela tem um melhor IDH em relação à região nordeste, assim como a região norte. Então a região nordeste e a região norte ficam brigando para ver qual a pior região do nosso país. Nós temos um índice de miserabilidade muito grande que precisamos erradicar isso, precisamos acabar com isso, entendem? Tá? E assim nós teríamos um avanço significativo em nossa sociedade, em nosso país. Deixa eu passar aqui para o artigo 4º da Constituição, vocês podem estar acompanhando comigo. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então, quais são os princípios que o povo de todo o mundo deve conhecer o Brasil? Primeiro, independência nacional. Segundo, prevalência dos direitos humanos. Terceiro, autodeterminação dos povos. Quarto, não intervenção. Quinto, igualdade entre os estados. Sexto, defesa da paz. Sétimo, solução pacífica dos conflitos. Oitavo, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Primeiro, o Brasil ele deve ser conhecido internacionalmente como um país de não intervenção. Ninguém deve mandar. Nós somos independentes, nós somos autônomos, percebe? Então, não é governo A, governo B que deve mandar na nossa política interna, que deve mandar na nossa nação, seja governo de A, governo de B, governo de C, governo de D. Não. Nós somos independentes, nós somos uma república federativa. Nós temos a nossa autonomia. Primeiro, o que é que nós devemos defender em nosso território? A paz. Deve ser um dos princípios norteadores, defesa da paz. E nossos líderes deveriam defender também a paz e não defender o conflito. E outra coisa, solução pacífica dos conflitos. Tentar mitigar os problemas. Entende? E outra coisa aqui, nesse inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Gente, racismo é crime, terrorismo é crime, e isso jamais deveria existir na nossa sociedade. E nós não devemos apoiar, e muito pelo contrário, nós devemos condenar qualquer ato racista ou terrorista em nosso país, tá? Porque isso não avança, isso a gente não vai para frente, a gente retrocede. Esse período de racismo já passou, né? Nós vimos aí no mundo todo qual foi o resultado disso, né? Mas vamos continuar. Então, eu acho que um dos artigos mais importantes, principalmente para a sociedade, é o artigo 5º da nossa Constituição, que fala o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Quarto, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ao anonimato. A gente deve expressar o que sente, respeitando toda a legislação. E esse pensamento ele deve ser respeitado. No entanto, eu não posso, de forma anônima, isso também é crime, mas eu posso expressar: olha, o professor Clécio concorda, discorda de tais atos. O professor Clécio
não concorda com o que vem sendo posto aí. Podemos melhorar, mas não deve ser o anonimato. Vou criar uma conta fake na internet e vou bombardear. Não pode, gente. Isso é crime, tá? E esse crime ele deve ser combatido, seja de A ou seja de B. Não importa, tá? Sexto, é inviolável a liberdade de consciência de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e a sua liturgia. Outra coisa, o Brasil é um país plural. Nós vimos lá no preâmbulo da nossa Constituição que nós temos uma pluralidade muito grande, somos formados por diferentes povos. Então nós vamos encontrar no Brasil diferentes religiões, nós vamos encontrar as religiões de matriz africana, nós vamos encontrar o catolicismo, o budismo, o espiritismo, o protestantismo, no caso os evangélicos, nós vamos encontrar a galera da Wicca, a galera da natureza. Então nós temos uma série de religiosidade presente em nossa nação, devemos respeitar. Mas eu não concordo, não importa, respeita, porque ele também não pode concordar a tua. Então eu te respeito, tu me respeita, percebe? E aí a gente vive de forma harmônica, né? Então, esse é um preceito básico que deveria estar gerindo a nossa sociedade. Mas não, hoje nós temos problemas seríssimos em relação à própria religião, tá certo? Nono, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, cara... eu penso diferente, eu tenho a minha forma de expressar, respeitando a legislação brasileira, claro. Por exemplo, a gente tem alunos e alunas aí que gostam muito dessa parte artística. Isso é fantástico, nós devemos respeitar, respeitando os direitos, né? Porque nós temos direitos e deveres e eles devem ser respeitados, beleza? 12. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, dado das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Muito importante. Então, é sigilo meu, minhas conversas, minhas ligações, minha correspondência, qualquer coisa, gente, é particular, propriedade particular. Salvo se eu sou investigado por um crime, então a justiça, uma ordem judicial pode vir fazer, claro, com certeza, e eu estou tranquilo. Vou investigar o professor Clécio, pode investigar, pega meu celular, pega meu computador, investigue tudo, porque eu não devo nada a ninguém, percebe? Então não tenho que temer. E aí já digo aquela velha máxima, quem não deve não teme. Por exemplo, não tenho problema nenhum que me investigue. Se eu não tenho nenhum crime cometido, vai investigar, vai dizer, olha, tranquilo, inocente. Então, mas eu também tenho o direito de ter o sigilo das minhas conversas, das minhas ligações, da minha correspondência, percebe? Então, tudo isso está dentro da Constituição. No artigo 5º tem uma outra parte que eu não coloquei aqui, mas também é muito importante. Todos são iguais perante a lei, respeitando as suas diferenças, né? Então, tratar os diferentes com a diferença e tratar os iguais com a igualdade. Então, nós temos aí esse trecho que é muito importante. E aí eu vou dar destaque, por exemplo, para os deficientes físicos, que nós tivemos avanços significativos para essa galera, né? Então, nós já temos garantido dentro da lei vários direitos para os deficientes físicos, que está inclusive dentro da nossa Constituição Federal. Então isso é extremamente importante. E aqui eu finalizo mais uma aula com o professor Clécio, professor de Geografia, Colégio Maria Montessori, trazendo o melhor para vocês. Um grande abraço.